bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, leitura e interpretação textual, notícia. Tema da aula, gênero notícia, habilidades. Analisar as formas de composição dos gêneros textuais do campo jornalístico e conhecer as características dos diferentes gêneros jornalísticos, escritos, orais e multimodais, e a relação com a situação comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros em uso. Eu sou a professora Andréia e eu vou moderar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos e professores. Tudo bem com vocês? Sextou, hein, gente? Sextou um pouco cansada, mas sextou, né, Andréia? Sextou, vamos lá. Então, bora lá com objetivos na tela. Ler, analisar e interpretar a notícia no isolamento. Ararinhas azuis superam expectativas de adaptação. Retomar características do gênero notícia. Ler e interpretar a notícia no isolamento. Ararinhas azuis superam expectativas de adaptação, atentando-se para a organização textual. Então, é o seguinte, encerramos ontem a situação de aprendizagem 2, que tratava-se das variações linguísticas. Aí, agora, nós iniciamos a situação de aprendizagem 3, vamos às 6 aulas com ela, tá? Ainda no caderno Aprender Sempre. E é focada agora no gênero textual notícia, mas também iremos trabalhar ali no finalzinho algum outro gênero jornalístico, certo? Então, quem já tem esse material aí, já ficar atento. Quero agradecer, não vou conseguir citar todos os nomes, mas eu recebi ontem várias atividades de alunos que fizeram em cima das variações linguísticas. Então, assim, parabéns, professores, alunos, eu amei de verdade, tá? Aí, bora lá para a nossa sondagem. Quando lemos, não podemos ficar restritos à compreensão ou somente o que está explícito, ou seja, o que está escrito. Para termos uma interpretação mais ampla, temos que aprender a ler o que não está explícito. Você concorda aí com essa afirmação? Sim ou não? E tenta justificar para mim, tá bom? 2 minutinhos. E aí, Andréia? Vamos lá. Eu vou ler primeiro a do Pro Aguinaldo, que eu achei assim, bastante importante, né? Ele colocou totalmente correto, é o motivo da baixa aprendizagem atual. A Pro Silene colocou, concordo, ler as intervenções no texto. A Pro Conceição colocou, sim, concordo, temos que interpretar o que está explícito e implícito. E aí a Pro Vanessa colocou a resposta do João Pedro. Sim, temos que ler, entender e interpretar tudo. A Pro Cristiane, sim,
devemos inferir, informações implícitas. A Tamires, da Procristiane, sim, pois assim conseguiremos ter uma interpretação melhor. Você tem alguma? Jean, do Prodaniel, sim, senão não entendemos tudo que está escrito no texto. Bom, pelo menos todo mundo concorda, né? Sim. Quer ler mais alguma? Tem, peraí. Do Ia. Sim, pois prestamos mais atenção nos pequenos detalhes da leitura. Algum aluninho colocou aqui que ler é ter conhecimento de mundo também, que eu perdi. Uhum, eu vi em algum lugar. Posso só complementar uma coisa? Pode. Na verdade, no conceito de leitura, já está lá a interpretação, né? Então, se você leu, é porque você interpretou, você foi capaz de construir sentido para aquilo. Agora, quando você ler, no sentido que a maioria acha que seja leitura, na verdade você só decodifica, né? Você sabe juntar aí as letrinhas, depois as sílabas, você forma palavras, mas você não entende o que aquilo representa nos diferentes contextos, né? Então, o significado de leitura, né, o conceito de leitura se você leu, é porque você conseguiu, de fato, construir sentido, né? Se isso não aconteceu, você só decodificou. E aí cai naquilo que o professor Aguinaldo colocou, né? Que é o problema de hoje. Que seria o analfabeto funcional, então, certo? Exatamente. E é bem importante a gente falar isso bem no 6º ano, porque assim, os alunos tiveram lá suas aprendizagens iniciais, lá do 1º ao 5º ano, né? E aí as coisas mudam um pouco, as matérias são mais divididas, temos mais professores, abordagens diferentes. Então, o nosso aluno, ele aprendeu primeiro a decodificar, como você falou, e agora ele passa a colocar realmente em prática. Então, vamos realizar uma leitura. E o 6º ano, a gente trabalha muito com interpretação e análise de texto, né? Uhum. E não mais como era antigamente, porque antigamente era assim, João foi à padaria. Aí, como era a pergunta? Em que lugar, onde João foi? Aí você escrevia exatamente, João foi à padaria. A gente quer o além do João foi à padaria, entendeu? Então, o que fica subentendido? Ele foi comprar alguma coisa, ele não tinha alguma coisa, só que você vai olhar o contexto também, todo o texto em si. Então, é isso que hoje a educação pede, né? Que a gente vá além. Aí, continuando nossa aula, é importante pensarmos o quê? Em ações específicas para a mediação das leituras realizadas pelos estudantes, de modo que as práticas estejam permeadas pela perspectiva do desenvolvimento da competência leitora e escritora. Nesse sentido, torna-se imprescindível considerarmos os momentos antes, durante e depois da leitura. Então, é bem importante isso, porque, assim, se nós estamos lá na sala de aula, qual é a primeira coisa que a gente faz? Olha, gente, hoje a gente vai ler o texto cujo título é tal. O que vocês imaginam que tenha nesse texto? Não é assim que a gente vai fazer? No levantamentos prévios, né? Por que esse título? Você conhece o autor? Você já viu ou leu outro texto? Né? E aí, a gente vai trabalhando isso com eles. Durante a leitura, para o 6º ano, cada professor, obviamente, tem um ritmo, mas tem professor que primeiro lê tudo, às vezes o aluno vai lendo por partes, ele vai parando, às vezes, alguma palavra aqui que não ficou de fácil compreensão, alguém não sabia alguma coisa, então você vai atuando nessa leitura junto com o seu aluno. Mas, como eu disse, cada professor tem uma prática. Então, assim, às vezes, depende também do que você quer, do seu objetivo. Então, você vai ler o texto total primeiro, e aí depois você vai discutir com o seu aluno? Não, você quer trabalhar também, ver se ele está conseguindo decodificar, se ele está conseguindo pontuar adequadamente, se ele está conseguindo desenvolver essa leitura. Então, fulaninho, lê para mim a primeira parte, lê o 2º parágrafo. Aí você vai parando, pontuando. Então, assim, são estratégias de leitura que nós vamos desenvolvendo com eles, para quando esse aluno chegar lá no ensino médio, 9º ano, que seja, que vai fazer um Saresp aí da vida, ele tenha, pelo menos, habilidades suficientes para desenvolver essa competência leitora e escritora. Porque para desenvolver uma competência, significa que eu sou hábil em algumas habilidades, certo? Então, até aí, ok. Quer acrescentar alguma coisa, Déia? Não, eu gostaria de acrescentar. São 2 leituras muito boas para serem feitas. Ensinar a Ler e Ensinar a Compreender, da Colombe Kempis, e Estratégias de Leitura, da Isabel Solé.
Então, essa da estratégia de leitura, acho que tem até na escola. As duas tem. As duas tem? As duas. Então, são bem legais. Dão assim, ideias também de atividades que a gente possa fazer com os alunos, né? Então, bora lá. Aí, continuando. Interação aí. Preservação. No isolamento, ararinhas azuis superam expectativas de adaptação. Espécie é considerada extinta na natureza desde 2000. Serão 52 ararinhas reintroduzidas em Curaçá, Bahia, né? Publicado em 16/3/2020, às 2h08. Analisando as informações contidas acima ali, ó, responda. Então, aí eu quero o nosso aluno, tá? Pelo título, pelo subtítulo, pelo que está escrito ali. Não vou falar muito, porque a gente vai entrar nos detalhes, aí, nos elementos da notícia, certo? Quando foi escrita? E onde circulam as notícias? Então, a partir do que está ali, será que o nosso aluno consegue lembrar alguma coisa, fazer alguma inferência? Então, eu vou dar 2 minutinhos para eles responderem a 1 e a 2. E aí, Andréia, vamos lá. Vamos lá. Foi da Promaria, tá? O aluno Vitor Cortes colocou. Foi escrita em 16/3/2020. Da Pro Cristiane, aluna Tamires. Foi escrita em 16/3/2020. E para a segunda, ela colocou jornal. Aí tem outros aqui. O Rian colocou também que foi escrita em 16/3/2020. Rian da Pro Marisa. Ana Clara da Pro Tereza colocou que foi escrita então em 16/3 e circulam em jornais e revistas as notícias. Ok. Muitos colocaram a data como está ali, ó, 16/3/2020. Contudo, se eu apenas colocar assim, quando ela foi escrita, ela foi escrita no ano de 2020, também estaria correto. Eu posso delimitar março de 2020. No caso, vocês pegaram a data certinha. Tudo bem, tem gente que pegou até o horário, que não é tão importante aqui no caso. Mas por que o quando é importante? Né? Para eu contextualizar. Então, é uma notícia atual. Que ano nós estamos? Em 2020. Quando foi escrita essa daí? Em 2020. Eu achando que é 2000. Em 2020. Então, assim, é uma notícia atual, né? Então, assim, vale a gente saber a data. Só que foi escrita em março. O que aconteceu em março, Andréia? A gente entrou aí na pandemia, né? Pandemia. Então, temos aí, né, o Covid-19. Então, tudo isso é importante para a gente conseguir o quê? Contextualizar também. Então, tá, eu já sei essas informações. E onde circulam as notícias? Aqui, é bem o que falou,
interpretação. Então, eu não perguntei onde circula esta notícia. Eu coloquei onde circulam as notícias de forma geral. E aí, a maioria respondeu aí, jornal, revista e outras, certo? Sites de internet e tal. Ok. Aí, agora, a gente vai fazer o quê? Vai ouvir e acompanhar essa leitura. Eu solto aqui, vocês soltam ou eu coloco só para acompanhar? Como é que a gente vai fazer? Só soltar aí? Então, tá bom. Então, vamos lá ouvir a notícia. Preservação. No isolamento, ararinhas azuis superam expectativas de adaptação. Espécie é considerada extinta na natureza desde 2000. Serão 52 ararinhas reintroduzidas em Curaçá, BA. Publicada em 16 de 3 de 2020, 2:08. As ararinhas azuis, Cyanopsita species, chegaram no Brasil no dia 3 de março. Desde então, seguem uma rigorosa quarentena para adaptação e observação da espécie. Elas foram liberadas no aviário, mas ainda estão em isolamento com o ambiente externo e outros animais pelos próximos 21 dias. A viagem das ararinhas foi bem sucedida. Não houve mortalidade e as aves chegaram em ótimo estado de saúde. Todas elas estão comendo e bebendo normalmente. Elas estão calmas e confortáveis em suas novas habitações e se acostumando com o clima da Caatinga. Para auxiliar na recuperação dos animais, após longa viagem, está sendo fornecida a eles a mesma alimentação que tinham na Europa. A comida para as ararinhas azuis foi trazida no avião junto com as aves, com toda a certificação e autorização pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Agricultura, MAPA. Exclusivas da Caatinga, as ararinhas eram consideradas extintas na natureza e só eram recorrentes em cativeiros. As principais causas do declínio populacional foram a caça e o comércio ilegal da espécie. Desde que a ararinha azul foi extinta na natureza, o Ministério do Meio Ambiente, MMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio, traçam estratégias para reintroduzir 52 ararinhas em seu habitat natural, localizado em Curaçá, BA. Reintrodução. Em uma ação de organizações internacionais, com o apoio do governo federal, espécimes da ave criadas em cativeiro no exterior serão agora reintegradas ao meio ambiente. Entre os vários detalhes específicos da mega operação está a quarentena, que acontece no Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul, na Bahia. Além do programa realizado em cativeiro, o Plano de Ação Nacional PAN, a Ararinha Azul, promoveu a criação das Unidades de Conservação UCS, onde ocorrerá a soltura das aves em Curaçá. As UCS são geridas pelo ICMBio, garantindo uma maior proteção a essas aves, possibilitando a continuidade do trabalho e auxiliando na educação ambiental e apoio ao turismo e desenvolvimento socioeconômico da região. Soltura. O passo mais delicado da operação será justamente o momento em que as ararinhas criadas em cativeiro serão soltas. Dessa forma, é necessário o treino do animal para que ele possa sobreviver sozinho. O processo envolve a captura de aves, Maracanã para formar grupos com as ararinhas azuis, para auxiliar na reintrodução da espécie no habitat. A primeira soltura deve ocorrer ao longo do primeiro ano, após a adaptação das aves em um gigantesco recinto construído na Caatinga. Como trata-se de uma ação inédita, não é possível prever o resultado. Então, todas as experiências de reintrodução envolvendo psitacídeos serão levadas em conta. A ideia, em um primeiro momento, é manter as ararinhas o mais próximo possível do local de soltura, em um espaço mais preservado e sem interferência de pessoas. Assim, comedouros serão implantados e abastecidos diariamente para que as aves se acostumem à região até iniciarem o processo de migração. Já o segundo grupo, formado por 20 indivíduos, só deverá ser solto 6 meses depois do primeiro.
dessa vez sem o auxílio dos maracanãs, para que as aves encontrem as ararinhas que já estiverem na natureza. Para garantir o restabelecimento da espécie na natureza, a equipe de especialistas do ICMBio vai ajudar no crescimento populacional das aves por meio de reprodução controlada. A terceira fase do programa, do cronograma de soltura, já será com animais que nasceram no centro de reprodução até 2021. Além disso, um acordo com os mantenedores da ararinha estabelece que todos os criadouros enviem ao refúgio em Curaçá 70% dos filhotes que nascerem anualmente. Disponível em gov.br, PT Notícias Meio Ambiente e Clima 2020. Muito bem. É um texto longo, né? Por isso que eu preferi gravar aí um podcast. Mesmo gravando um podcast, ainda é um texto longo para se ler. Se fosse na sala de aula, o que nós faríamos? Leríamos por parte, né? Quais palavras vocês, de repente, desconhecem? Também temos alguns termos aí, né? O que são os nomes das ararinhas azuis, que até para pronunciar trava um pouquinho. Então, a gente teria um cuidado aí com essa leitura. Mas vamos tentar aí aproveitar o texto, tá? Porque a proposta era justamente essa, colocar o texto na íntegra para a gente conseguir identificar o que o nosso aluno consegue captar de informação. Porque, assim, um texto longo desse, a gente não lê de primeira e consegue captar todas as informações que precisa. Obviamente que não, né? Então, assim, o que eu entendi? A gente vai trabalhar mais dessa forma hoje, tá? Então, como é de praxe, aí, só para o nosso aluno relembrar aí gêneros textuais, o texto lido pertence a que gênero textual? Já falamos aqui, mas quero que ele coloque entrevista, notícia, carta ou conto. Essa, 2 segundos, certo? E a 2, o fato apresentado na notícia é atual? Explique, lembrando que a gente já questionou até a questão do tempo, né? Só que assim, ele é atual para você também? Você acha, isso foi em março, mas tenta contextualizar. Você, aluno, como você justificaria essa resposta para a sua professora se ela questionasse? No caso, sou eu que estou questionando, então vamos lá. O que você colocaria aí se eu te perguntasse? É atual? Por que é atual? Tá bom? Quer complementar alguma coisa? Não. Então, bora lá. 2 minutinhos. Então, vamos lá. E aí, o que eles colocaram? A aluna da Pro
e eu não sei se é Oa, Edilca, é que às vezes junta tudo, a gente não consegue entender. Gente, às vezes você falou, não é esse o nome, é que junta muito É, pra gente ler. desculpa o que eu fiz de errado agora, falei errado. Notícia 1, e 2, sim, pois é um tema que precisa de reflexão e ação. Da Prodaiane, a Anne disse que o 1, então, é B, notícia, e o 2, sim, porque foi em 2020. A do Prodaniel, a Emanuele, diz 1, notícia, e 2, sim, porque o ano está 2020, que é o ano em que estamos. O Iago Alexandre, da Progilciane, 1, notícia, e 2, porque foi publicado em 2020. A Pro Maria acrescentou assim, Maria Celeste, eu acho. Notícia, sim, atual, pois apresenta essa característica para prender o leitor e a atenção do mesmo, que é uma das características. Muito bem. Muitos se atentaram para a data, né, que eu já tinha falado. Então, tá, seguinte. É uma notícia, claro, a gente já pontuou isso aqui várias vezes, mas só para ver se vocês estavam ligadinhos. Agora, por que esse fato aí apresentado na notícia é atual? O fato apresentado na notícia. Primeiro, sim, estamos em 2020, mas não é só essa questão, eu estou falando do fato em si, e não da notícia, certo? Olha a questão aí, o fato. Aí alguma professora levantou isso, porque é algo que a gente ainda tem que discutir, e muito, principalmente esse ano. Tivemos lá as queimas, certo? O desmatamento, aí falamos muito dos animais em cativeiro. Ontem a Andréia leu uma notícia no sétimo ano também, bem tocante em relação aos animais lá da Elefanta, depois vocês assistam a aula. Então, assim, é uma característica, sim, ser atual, o fato noticiado ser atual para prender a atenção do leitor, como a professora Maria acabou de colocar. Então, ela tem essa característica, mas a gente tem que pensar também na importância desse fato aí apresentado, certo? Então, vamos se atentar à questão em si também, certo, aluno meu? Então, Posso bora colocar, lá. falar mais uma? O aluno Felipe da Pro Terezinha colocou sim, pois a preservação é um assunto diário. Exatamente. Como é o nome desse aluno? Felipe. Felipe, perfeito, Felipe, é isso aí. Porque, assim, a gente tem que falar de um ecossistema como um todo. Então, o nosso país é vivo e ele está implorando socorro, certo? Então, assim, é um assunto muito importante, principalmente agora, eu acho, mas sempre foi. Para quem essa notícia foi escrita? E aí, na sua opinião, quem leria aí essa notícia? Vamos pensar. E a 4, que outras informações foram obtidas em relação à temática, ou seja, o tema abordado no texto. Que outras informações, a gente até já conseguiu falar um pouquinho, mas o que você conseguiu obter de informação em relação ao texto? Por isso que eu falei daquela leitura geral. O que você conseguiu, então, captar aí de informação? Coloca aqui para mim, 2 minutos.
aí, Andréia, bastante resposta, né? Uhum. A Nathalie da Procimone colocou para pessoas de todas as idades, né? A questão 3. A Brenda, do Pro Daniel, colocou para todo mundo saber como está o bem-estar dos pássaros. Olha que bonitinho o bem-estar. A Pro Jaqueline, a aluna Heloísa Flávia, respondeu: a notícia foi escrita para todos nós. Da Pro Avânia, ou Avani, uma coisa assim. O Lucas, do 6º A, respondeu para os leitores: preservação das araras azuis. O Cauã, da Pro Daiane, colocou para todos os públicos. Da Pro Patrícia, a Ana Clara respondeu para o público em geral. Da Pro Silvia, a aluna Ângela colocou para todos os leitores. Da Pro Maria Aparecida, para o leitor do jornal que se preocupa com preservação. Muito bem. Isso eu falei da questão 3, hein? Vamos lá, a 4. O que eles conseguiram entender? Eu só achei uma aqui, inferir, talvez até, né? A Pro Rosaura colocou que as araras foram trazidas da Europa porque a mesma estava em extinção. ICMBio vai ajudar o crescimento populacional. Aluno Miguel, da Pro Vanessa. Você colocou da Pro Rosaura? Que elas Coloquei. foram trazidas porque estavam em extinção? Foi essa que você respondeu? Acabei de colocar. O Miguel, da Pro Ana Paula, colocou ambientalista e todas as pessoas que se importam pela natureza. Da 3 ainda. Essa é uma questão que, assim, levaria talvez um pouco mais de tempo, como eu falei, porque o texto ele não é um texto tão simples, né? Porque algumas palavras, querendo ou não, travam um pouco na leitura e, obviamente, o nosso entendimento, mas ela é de extrema importância, porque é bem aquilo, quando você ouve uma informação, você tem uma leitura ali, o que você conseguiu captar de informação? Né? E ali não está dizendo nem muito do implícito, está dizendo em relação mesmo o que você conseguiu captar em relação ao texto. Então, seriam respostas pessoais. Eu acho que, como sugestão, vocês podem trabalhar esse texto mais a fundo aí com o seu aluno e buscar essas informações, porque talvez o tempo seja curto e não dê. Tem mais alguma? Alguém colocou? Acho que não, né? Não. Mas respondendo a 3, para Peraí, tem. A da Pro Carelena. Karen Helena, deve ser isso. A Mariana respondeu: além de estar em extinção, estão sendo capturadas. A Ana Clara disse que as ariranhas ficaram em isolamento. Ariranhas? Falei, tá vendo? Ararinhas. Desde que eu li esse texto, estou falando ariranha. Ararinhas ficaram em isolamento. Ficaram em isolamento, é verdade, né? Elas passaram por um processo para serem soltas. Futuramente. Agora, em relação a quem... Alguém escreveu assim, para quem quiser ler. Obviamente, é para quem quiser ler, se interessar pelo assunto. Mas é um assunto de interesse geral a todos, gente. Porque, assim, como eu disse, a importância da nossa vida, né? Tanto a fauna quanto a flora, é importante para a gente, para o nosso habitat, para a nossa vivência de mundo, enfim. Né? Então, a gente pode até acrescentar isso, fazer uma aula intertextual com o professor de ciências, mas é para um público geral, qualquer um interessado aí em vida animal de forma geral. Eu gosto muito desse tema, particularmente, mas aí também é questão de gosto, né? Aí, tem mais alguma? Não. Não? Eu posso só Pode. acrescentar uma coisa? A gente está falando, eu vi comentários que o texto é muito longo, né? E você está falando até agora sobre isso, essa questão de reler o texto, de procurar aí o que está explícito, né? O que está aí na superfície do texto. E aí a gente precisa, isso estou falando para alunos agora, né? Prestar atenção que a leitura não é linear, então significa que você não vai lá começar a leitura e vai até o final sem que você não precise retomar o texto. Então, a leitura é um ir e vir constante. Então, não ache que você não está conseguindo ler e que você deveria começar e terminar e ter conseguido tudo. Não. Você vai e volta o tempo todo. Ora por conta de vocabulário, ora porque você vai buscar um outro conhecimento prévio que você deveria ter ou que você não tem, na verdade. Você precisa desse conhecimento para construir o sentido depois do texto. Então, não levem isso como, eu não estou conseguindo. É assim mesmo, a leitura é assim. Você vai e volta o tempo todo. Ela não é linear. Exatamente. Aí, continuando. Em qual mídia esse texto foi publicado e qual é o assunto? Eu vou diminuir o tempo aqui, tá? Um minutinho.
E a ideia? Então, vamos lá. Em qual mídia esse texto foi publicado e qual é o assunto? O da Pro Ivani, o Gustavo disse no jornal. No jornal. Isso. Da Pro Maria José, é a Pro Terezinha. Jornal. Isso foi o Alan que disse. E o assunto ele só colocou informar, não colocou o assunto. Ele colocou a finalidade, né? Isso. A Provívia colocou a preservação das araras azuis. Isso. A Proeliane colocou, foi publicado num site de notícias sobre o meio ambiente. O Rian da Promarisa colocou em jornal. E o assunto, preservação das ararinhas azuis. O aluno Vicenzo colocou da ProRose Meire Internet e reintegração das ararinhas na natureza. Ok, vamos lá, porque falta pouco tempo. Então, esse texto foi publicado aí em um site de notícias sobre o meio ambiente, então não foi no jornal físico, é importante. Lá no finalzinho do texto eu falei lá onde que ele ficou disponível, né? .com.br. Então, se tem esse finalzinho, a gente sabe que está disponível lá na internet, ok? Então, pode ser um jornal veiculado lá, da USP, de algum lugar, sim, mas não necessariamente impresso, então é importante pontuar. E qual é o assunto? A chegada dos filhotes de araras azuis ao Brasil, faltou o hífen ali, para adaptação em habitat natural e futura soltura. Então, assim, tudo isso aqui é o que está tratando o nosso texto, né? Porque primeiro eles chegaram, aí ele fala sobre isso. Por que eles chegaram aqui? Para ter uma adaptação e depois serem soltos posteriormente. Então, não chegaram, de repente, para serem cuidados e devolvidos. Então, é importante a gente pontuar esse assunto aí. 7. O assunto é algo que já aconteceu ou ainda acontecerá, de acordo com o que você conseguiu entender aí no texto, tá? E 8. Quem escreveu esse texto? Vamos ver se alguém consegue responder com o chat aberto? Eu sei que demora para subir para o 6º ano, mas vamos tentar aqui. O assunto é algo que já aconteceu ou ainda acontecerá? E a 8 aí, quem escreveu esse texto? Será que eles conseguiram lembrar? Pior que assim, demora para subir o chat, né? E pior que falta 2 minutinhos só. Já aconteceu, né? A Pro Rosaura colocou, na Bahia, elas em algum lugar ficam soltas voando. Júlia, já aconteceu, da Pro Maria. O Flávio colocou, da Pro Milene, já aconteceu. A Pro Eliane colocou, aconteceu em partes. Vamos lembrar do assunto todo que eu falei, hein, gente? Da Pro Ana Paula, o Miguel colocou, já aconteceu. O Yuri, da Pro Cristiane, colocou que já aconteceu. Tá. E a 8? Quem escreveu esse texto? Quem consegue lembrar aí quem escreveu? Se a gente não achar um nome, obviamente, a gente vai imaginar, não, obviamente. A gente vai fazer algo implícito. Então, quem que escreve aí para um jornal, de repente? Porque é um jornal aí midiático. A Pro Maria Celeste, deve ser Maria Celeste, eu estou chutando o final. Um jornalista não identificado em partes. Muito bem. Então, faltando 1 minuto, já aconteceu em partes, porque lembra do assunto? Então, elas chegaram no Brasil. Ok, já aconteceu. Elas estão em isolamento, ficaram em isolamento lá em março, já aconteceu. Se a gente for se atentar pela data agora, talvez elas já tenham sido soltas, mas não é esse o objetivo. A gente vai se atentar para a notícia. Então, elas seriam soltas, então, em partes, porque ainda aconteceria essa parte. E quem escreveu, provavelmente uma jornalista, realmente não foi identificado. Não deu tempo da gente completar toda a nossa aula de hoje, vocês vão ver lá no repositório, só que é o seguinte, eu vou deixar essa atividade aqui, ó, para vocês fazerem, e aí a gente retoma terça-feira com essas questões. Então, quem, o que, quando, onde, como e por quê, que é em relação ao lead, que eu destaquei. Aí eu retomo um pouquinho das características da notícia, que a gente já falou tantas vezes, mas a gente retoma novamente. E se você, professor, conseguir aprofundar isso com o seu aluno, a gente volta nessa aula a partir daí. Não esqueçam de avaliar nossa aula, eu acho que rendeu muito em relação ao texto, a discussão da competência leitora e escritora, da habilidade, certo, Andréia? Que às vezes importa muito mais até. E aí a atividade vocês terminam com eles. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Beijos e até terça, Beijo, gente. bom final de semana. A aula, por favor.